Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Usinagem Convencional 2, do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Na aula de hoje, a continuação da aula 5, a gente vai continuar falando sobre processos discordantes e concordantes, mas agora aplicados não ao caso de usinagem, simplesmente ao caso de usinagem de fresamento tangencial, mas também ao caso de fresamento frontal. A gente vai ver que por conta da dinâmica do processo, a gente pode ter, além desses dois casos, que eram exclusivos no caso de fresamento tangencial, a gente também pode ter um caso combinado, e a gente vai discutir o que isso representa. Tá bom? Eu sou o professor Augusto, e eu estou aqui para passar mais uma aula para vocês. Tá? Então, no fresamento frontal, vamos lembrar o que quer dizer fresamento frontal. No fresamento tangencial que a gente tinha visto na aula passada, a gente lembra-se que a gente tinha o eixo da ferramenta paralelo à posição da peça. Tá? Já no eixo frontal, em contraposição a esse processo, a gente tem um eixo de ferramenta perpendicular ao plano da peça. Então, na hora que eu estou fazendo uma usinagem frontal, eu estou usando tanto a parte externa, né, a parte do perímetro da ferramenta para usinar, quanto a própria parte da cara dessa ferramenta, por isso que a gente chama de fresamento frontal. Tá? Então, enquanto a gente tinha a usinagem tangencial ou periférica da fresa, ficava claro que sempre que a gente estava usinando, a gente ia ter um caso claramente discordante ou concordante. Tá? Quando a gente tem um caso de fresamento frontal, eu vou mostrar para vocês agora que dependendo da posição relativa entre peça e ferramenta, a gente pode ter as características dos cortes discordante e concordante, como a gente tinha visto anteriormente, mas a gente também pode ter casos combinados, onde o corte é ao mesmo tempo discordante, um pouco concordante, predominantemente concordante, predominantemente discordante. A gente vai ver um pouco sobre isso, tá? E o que vai definir isso vai ser simplesmente a penetração de trabalho. Então, lembra a penetração de trabalho lá da aula de parâmetros de corte que a gente tinha, parâmetros de corte de usinagem. Penetração de trabalho era o quanto da fresa, medido na direção do raio dela, quanto dessa distância, né, se eu zerei a peça por aqui, quanto que eu estou caminhando para dentro na peça, medido no raio da ferramenta, no fresamento frontal, dependendo de quanto que é esse tamanho de penetração de trabalho, de quanto que vale esse AE, em comparação ao raio da ferramenta ou ao diâmetro da ferramenta. Isso vai definir esses casos diferentes que a gente tem. Tá? Então, observe o seguinte, deixa eu subir aqui para vocês. Tá? Então, observe o seguinte, quando a gente começa ali no primeiro dos casos que está desenhado para vocês, quando a penetração de trabalho, né, o quanto do diâmetro da ferramenta está sendo utilizado para fazer esse trabalho de corte, quando essa penetração de trabalho é menor que o raio da ferramenta, né, de 0 até o raio da ferramenta, tá? Vou tentar utilizar o mouse aqui, de 0 seria se eu só tivesse uma coisinha pequena, né, só raspando na lateral da peça. Em qualquer caso, entre 0 e o do tamanho do raio da ferramenta, a gente tem casos exatamente discordantes. Para esses casos, vale exatamente as coisas que a gente tinha falado anteriormente. Né? Começo de corte com espessura mínima pela superfície já usinada, saída de corte com espessura máxima, aumento progressivo da espessura de cavaco, atrito na entrada de corte. Tudo que a gente tinha falado para o processo discordante vale nesse caso. Tá bom? Se eu estou girando, né, para essa fresa aqui, para essa mesma fresa, eu estou girando agora no sentido contrário, tá? Eu também tenho esse processo predominantemente concordante. Quando o AE é menor do que o raio da ferramenta e a rotação está acontecendo no outro sentido, eu posso ter um processo puramente concordante da mesma forma. De novo, vale tudo que a gente tinha falado anteriormente, né? Entrada de corte com espessura máxima, impacto da ferramenta na entrada de corte, saída suave pela superfície já usinada, tudo que a gente tinha falado anteriormente, tá? Então, sempre que a minha penetração de trabalho for inferior ao raio da ferramenta, eu vou ter um caso puramente discordante ou puramente concordante. Quando que muda a situação? Tá? Quando eu estou num processo de fresamento frontal e eu tenho uma penetração de trabalho que é maior do que um raio da ferramenta. Então, olha só, o raio da ferramenta seria do centro até a periferia dela e a penetração de trabalho, o quanto eu estou usinando, o quanto do diâmetro da ferramenta eu estou utilizando é mais do que o raio, tá vendo? O centro da ferramenta está passando por dentro da peça. Sempre que o centro da ferramenta passar pelo menos por dentro da peça um pouquinho, a gente vai ter, sem dúvida, um caso combinado de corte. Por quê? A partir desse ponto central, para um dos lados, sem dúvida, a peça vai estar discordante, para outro dos lados ele vai estar concordante. Tá? No caso dessa rotação que está indicada na tela de vocês, aí, o comecinho de corte, né, a gente tem uma característica discordante. Né? Eu estou aumentando progressivamente a espessura de corte até esse ponto máximo aqui, e em seguida, a partir desse ponto, tem uma característica concordante, redução progressiva do cavaco, saída suave pela zona final. Tá? Então vai depender de quanto da fresa está sobre a sua peça. Tá?
caso específico, né, o nosso, quando a gente pode ter um fresamento frontal, a gente pode ter um fresamento que a gente chama de fresamento de mergulho, utilizar exatamente o diâmetro da fresa. Na hora que eu tenho um fresamento de mergulho, o corte vai ser metade concordante e metade discordante. Fica muito claro de ver, né? Observa aqui no desenho que está no canto da tela de vocês. Para essa rotação, nesse sentido que está desenhado aqui, no sentido anti-horário, tá? Esse dente está entrando em corte nesse ponto, com espessura mínima, está progressivamente aumentando, então do lado de cá, começo de espessura mínima, aumento progressivo de espessura de cavaco, discordante, tá? Então do lado de cá está tudo discordante. A partir desse ponto central, eu tenho uma espessura máxima que vai se reduzindo e uma saída de corte com espessura mínima. Então, para o lado de cá, tudo concordante. Tá? Sempre que eu tenho mergulho, então, eu tenho um caso exatamente combinado, né? Exatamente dividido os efeitos que a gente tem. De um lado, a gente vai ter os efeitos dos discordantes e do outro lado, dos concordantes. Tá? Então, nesse caso de fresamento frontal, fica um pouco difícil, né, da gente fazer todas aquelas distinções que a gente tinha feito de forma tão radical, de forma tão categórica para os processos de fresamento periférico ou fresamento tangencial. Tá? Mecanismo de acionamento é complicado, né? O mecanismo de acionamento de avanço em máquinas que têm folga é arriscado você usar processos concordantes. Bom, se eu tenho uma mistura de concordante e discordante, dá para perceber que a gente vai ter uma certa medida de contrabalanceio entre essas duas coisas. A gente vai, de uma certa forma, um lado da ferramenta vai tender a gerar aqueles efeitos que a gente tinha visto anteriormente e outro lado da ferramenta não. Tá? Então o que a gente vai começar a falar em fresamentos frontais são dos processos que predominam. Tá? Então quando a gente tem um fresamento em mergulho, como eu tinha mostrado anteriormente, ele é metade-metade. Então nada está predominando aqui. Eu agora estou falando quando um dos dois casos predomina. Tá? Então, digamos assim, a ferramenta está ali e eu tenho 3 pontos diferentes que a gente vai avaliar. No ponto 1 é a entrada de corte, ponto 2 é a continuação do corte, ponto 3 é a saída de corte. Tá? Então, quando eu estou falando de algo predominantemente concordante, eu tenho os mesmos problemas ou características que a gente tinha anteriormente para um processo concordante tangencial. Lembra que a gente falava que eu tinha uma espessura máxima de cavaco no começo de corte? Tá? Então, a espessura máxima de cavaco, só para vocês verem, né, os 3 pontos de corte estão ali, tá? Entrada de corte número 1, continuação de corte número 2 e saída de corte número 3, tá? Então, quando a gente tinha um processo de usinagem concordante no tangencial, a gente falava que a gente tinha espessura máxima no começo e tinha riscos de choque de ferramenta contra a superfície que estava sendo usinada. Isso podia ocasionar um risco de quebra de ferramenta. Isso, de fato, continua acontecendo. Tá? Ao longo do corte, à medida que já comecei a desenvolver o cavaco, na pontinha da ferramenta ela vai se desgastando normalmente, né, por conta do atrito dentro daquele material. Isso acontece sempre que o corte está desenvolvido, a gente tem um pouco de atrito na ponta da ferramenta. Tá? E além disso, a gente lembra, predominantemente, quando a gente falava de fresamento tangencial concordante, a gente tinha menos riscos de vibrações, porque em nenhum momento a gente estava alternando o sentido que a gente empurrava essa força, a peça no sentido transversal ao avanço. O avanço estava numa direção, a gente empurrava só a peça para dentro da fixação e isso era a única componente de força nesse sentido que tinha. Então eu tenho menos riscos de vibração e a saída de corte também eu tenho menos risco de vibração, por isso quando o corte é predominantemente concordante, porque essa saída é cada vez mais suave. Tá? Então eu tenho alguns casos diferentes, né? Quando eu tenho um AE bem pequenininho, a entrada de corte acontece com a ponta da ferramenta impacta e pega ali daquele jeito. Por outro lado, quando o AE é um pouco maior do que o raio da ferramenta, né, já tem um caso que é combinado, né, claramente, eu tenho um pedaço desse processo que é discordante, mas a maioria dele ele continua sendo predominantemente concordante, né, boa parte desse cara, toda essa metadezinha aqui da ferramenta está cortando de forma concordante, mas percebe que quando quando o AE é maior do que o raio, eu já tenho um começo de corte num outro ponto da pastilha de corte, né, eu não pego mais aquela quina, eu pego mais para o meio da pastilha de corte, tá? E no outro caso, também, quando é exatamente igual, quando a AE é exatamente igual ao raio da ferramenta, eu tenho uma entrada de corte em cheio, né? Eu tenho toda uma aresta de corte que começa a entrar em contato de uma vez só. Tá? Então esse é o caso do predominantemente concordante. Tá? Predominantemente discordante, de novo, a gente vai ter esses 3 pontos que a gente vai avaliar, o que acontece na entrada, na continuação e na saída de corte. Tá? Então a gente tem as mesmas coisas que a gente tinha observado anteriormente para o corte discordante tangencial, a gente continua tendo para o corte predominantemente discordante no frontal. Ou seja, a gente tem um atrito na entrada de corte, né? Lembra que a gente está aumentando progressivamente a espessura de corte, começa em 0 e vai aumentando progressivamente. Então isso reflete num atrito, né? Ele não começa a cortar de uma vez só, eu tenho bastante atrito, essa ferramenta briga um pouquinho com o material até que haja material que chega sobre a pontinha da ferramenta para ela começar a cortar de fato e girar cavaco. Tá?
Então a gente tem e além disso, essa superfície inicial de corte é uma superfície que já foi cortada pela pastilha anterior, ou pelo gume anterior, ou seja, já é uma superfície encruada, tá? E isso tudo gera, né, traduz-se em qualidade superficial pior. Tá? Além disso, né, uma vez que o corte começou a se formar de fato, a gente tem desgaste por abrasão, né, por atrito na pontinha da ferramenta, normal, isso sempre acontece. Né? E finalmente, quando a gente tem um corte predominantemente discordante, a gente tem uma redução brusca de força na saída de corte. Tá? Isso é uma fonte de vibrações bastante importante. Lembra? Ela começa empurrando a peça para dentro da fixação e daí na saída ela puxa essa peça para o lado de fora e vai gerando forças na direção transversal do avanço. Né? Se o avanço está na vertical, a gente está gerando vibrações na direção transversal ao avanço. Tá? Então, de novo, né, observando o AE em comparação com o raio da ferramenta, quando esse AE é menor do que o raio da ferramenta, a gente tem essa situação, né, o começo de corte de zero, e ao sair a gente tem um cavaco saindo desse formato. Quando o AE é maior do que o raio, a gente tem uma saída de corte mais ou menos desse formato, e aqui eu já tenho um caso combinado, né, lembrando da nossa definição. A partir desse ponto adiante, para o lado direito, aqui a partir do ponto máximo, aqui a gente já tem uma característica de corte parcialmente concordante nesse caso. Tá? E finalmente, quando a gente tem o AE exatamente igual ao raio, a gente tem uma saída de cavaco mais ou menos desse formato. Tá? Então, para a gente refletir o que acontece, né, acho bastante importante fazer exercícios. Né, eles vão estar aí na plataforma de Moodle para vocês, esses exercícios, mas é importante, eu gostaria de destacar aqui mesmo dentro do vídeo, esse exercício que foi tirado do livro do Michael Fitzpatrick, tá? Esse livro aqui de processos de usinagem, que eu recomendo bastante, tá? Ele fala bastante de aspectos de chão de fábrica, de como que funciona a usinagem na prática, né, você operando uma máquina, tá? Então eu tirei o livro, tirei esse exercício de reflexão de dentro desse livro, tá? E eu gostaria que vocês pensassem, né, de qual desses dois tipos de corte que estão desenhados aí na tela de vocês, a gente vai ter mais problemas de vibração, se é o de cima ou o de baixo, e explicando por que esse é o caso, tá? E finalmente, um exercício, eu gostaria que vocês explicassem para mostrar que vocês entenderam de fato por que o fresamento concordante é considerado padrão para operações em máquinas CNC, mas às vezes ele deve ser evitado em máquinas manuais, tá bom? Então esses são exercícios que vocês vão ter que fazer referentes a essa parte do conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa parte, né? Com isso a gente encerra essa aulazinha assim, esse módulozinho da aula 5, que eu tinha chamado dessas definições básicas de fresamento, né, de fresamento concordante, fresamento discordante, fresamento frontal, fresamento tangencial. Então, a partir dessas definições de como que pode acontecer o processo, quais eram os impactos que isso poderia ter em qualidade de peça, em quebras de ferramenta, em diversas coisas diferentes. Né? Isso foi essa partezinha da disciplina discutindo esse tipo de coisa. Se vocês ficaram com dúvidas, né, deixem no fórum de dúvidas da disciplina no Moodle ou aqui mesmo nos comentários do vídeo. Tá? Em breve a gente volta para falar agora sim de máquinas. Né? A gente já falou bastante do processo de movimentos de corte e do reflexo desses movimentos e do processo de corte para a qualidade superficial de peças fresadas. E a partir da próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as máquinas de usinagem usadas para fazer fresamento, que são as fresadoras. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.